Textos e coletâneas de Erasmo Erutípico 7. Tema extraído de TXC, Coalizão pelo Evangelho. Bíblia e Teologia. 5 erros da Teologia da Prosperidade, escrita em 14 de março de 2017 por David W. Jones. Há mais de um século, falando da maior congregação cristã da época, Charles Spurgeon diz: creio que é anticristão e profano que qualquer crente viva com o objetivo de acumular riquezas. Vocês dirão: não devemos nos esforçar o quanto pudermos para ter todo o dinheiro que conseguimos? Podem sim. Não posso duvidar que, ao fazer isso, vocês sirvam a causa de Deus. Digo, porém, que viver com o objetivo de acumular riqueza é anticristão. Ao longo dos anos, no entanto, a mensagem pregada em algumas das maiores igrejas do mundo mudou. Na realidade, um novo evangelho está sendo ensinado a muitas congregações hoje. Muitos nomes têm sido dados a esta mensagem, tais quais o evangelho da tropeça e receba, o evangelho do eu ordeno, o evangelho da saúde e da riqueza, o evangelho da prosperidade e da teologia e a teologia da confissão positiva. Não importa, o nome é usado, a essência da mensagem é a mesma. De maneira simples, a teologia da prosperidade ensina que Deus quer que os cristãos sejam fisicamente saudáveis, materialmente ricos e pessoalmente felizes. Veja as palavras de Robert Chilton, um dos porta-vozes mais conhecidos desse ensinamento. Creio que é da vontade de Deus que todos prosperem, porque é isso o que vejo isso na palavra. E não porque isso tenha funcionado maravilhosamente para alguém. Eu não ponho os meus olhos em homens, mas no Deus que me dá poder para obter riquezas. Mestres da teologia da prosperidade incentivam seus seguidores a pedir e até mesmo exigir de Deus prosperidade material. 5 erros teológicos. Escrevi com Russell Worthbridge o livro titulado Health, Wealth and Happiness as the Prosperity Gospel Overshadowing the Gospel of Christ. Saúde, riqueza e felicidade. A teologia da prosperidade ofuscou o Evangelho de Cristo. Craig, 2010. Para examinar e os argumentos dos defensores da teologia da prosperidade, embora o livro seja muito amplo para ser determinado neste artigo, gostaria de rever as 5 doutrinas que tratamos nele, doutrinas nas quais os defensores da teologia da prosperidade falham, ao conhecer esses erros relacionados a algumas doutrinas fundamentais. Espero que você perceba os perigos da teologia da prosperidade com clareza. A aliança abraâmica é um meio para direitos materiais. A aliança com Abraão, em Gênesis 12, versículo 15, 17 e 22, é uma das bases teológicas da teologia da prosperidade. É bom que os teólogos da prosperidade reconheçam que grande parte da Escritura registra o cumprimento da aliança com Abraão, mas é ruim que eles não encarem esse pacto de um ponto de vista ortodoxo. Eles compreendem de forma incorreta o início da aliança, ou melhor, compreendem a aplicação do pacto de forma incorreta. Em seu livro Spirit the Flame, alastrando a chama, Sondervan, 1992, Edivar Pulson vê o pacto abraâmico do ponto de vista da prosperidade. Os cristãos são filhos de herdeiros das bênçãos espirituais da fé de Abraão. Essa herança abraâmica se traduz principalmente em termos de direitos materiais. Em outras palavras, a teologia da prosperidade ensina que o objetivo principal
de Deus na aliança com Abraão era abençoá-lo materialmente, uma vez que os que creem são filhos espirituais de Abraão. Herdamos essa bênção financeira, como Kenneth Copeland escreveu em seu livro de 1974, As Leis da Prosperidade. Uma vez que a aliança de Deus foi estabelecida e a prosperidade é uma provisão desse pacto, você precisa perceber que agora a prosperidade lhe pertence. Para apoiar essa reivindicação, os mestres da prosperidade apelam para Gálatas 3, versículo 14, ao qual se refere a bênção de Abraão, que chega aos gentios em Jesus Cristo. É interessante, no entanto, que nesse apelo a Gálatas 3, versículo 14, esses mestres ignoram a segunda metade do versículo, abro aspas, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, fecha aspas. Paulo está de forma clara lembrando aos Gálatas da bênção espiritual da salvação e não da bênção material da riqueza. Segundo, a expiação de Jesus estende-se ao pecado da pobreza material. Em seu artigo, a Theological Evaluation of the Prosperity Gospel, uma avaliação teológica do Evangelho da Prosperidade, publicado no periódico Biblioteca Sacra. O teólogo Ken Sarles observa o Evangelho da Prosperidade, afirma que tanto a cura física como a prosperidade financeira foram previstas na expiação. Essa parece ser a observação precisa à luz da declaração de Copeland de que o princípio básico da vida cristã é saber que Deus colocou o pecado, a doença, a dor, o sofrimento e a pobreza sobre Jesus no Calvário. Esse entendimento errôneo sobre o escopo da expiação decorre de dois erros cometidos pelos defensores do Evangelho da Prosperidade. Em primeiro lugar, muitos dos que apoiam a teologia da prosperidade se equivocam num ponto fundamental quanto à vida de Jesus. Por exemplo, o professor John Avancini declarou em um programa da emissora TBN que Jesus teve uma casa boa, uma casa grande, que ele tinha grande quantidade de dinheiro e até que ele usava roupas de grife. É fácil perceber como uma visão tão distorcida da vida de Cristo pode levar a um entendimento igualmente à discórdia de Cristo, a discórdia de Cristo. Um segundo erro que gera um conceito defeituoso sobre a expiação está na má interpretação de 2 Coríntios 8, versículo 9, que diz, abro aspas, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis rico. Fecha aspas. Enquanto uma leitura superficial deste versículo possa levar à crença de que Paulo ensinava sobre o aumento da riqueza material, uma leitura contextualizada revela que ele ensinava, na verdade, o princípio oposto. De fato, Paulo ensinava aos coríntios que por Cristo ter realizado tanto para eles através da expiação, deveriam esvaziar-se de suas riquezas e a serviço do Salvador. É por isso que apenas 5 pequenos versos depois, Paulo insta os coríntios a darem suas riquezas aos seus irmãos necessitados, escrevendo, supra a vossa abundância no presente
abundância, no presente, a fala, vou retroceder um pouquinho. Paulo insta os coríntios a darem suas riquezas aos seus irmãos necessitados, escrevendo supra a vossa abundância no presente, a falta daqueles. 2 Coríntios 8, versículo 14. Número 3. Cristãos ofertam a fim de obter compensação material da parte de Deus. Uma das características mais marcantes dos teólogos da prosperidade é a sua aparente fixação sobre o ato de ofertar. As pessoas são instadas a ofertar generosamente, confrontadas com a declaração piedosa como a verdadeira prosperidade é a capacidade de usar o poder de Deus para atender às necessidades da raça humana em qualquer esfera da vida. Fecha aspas. Ou, abre aspas, fomos chamados para financiar o Evangelho ao mundo. Fecha aspas. Ainda que tais declarações pareçam louváveis, essa ênfase na oferta está baseada em motivos que são tudo menos filantrópicos. A força motriz por trás desse ensinamento sobre a oferta é o que o pregador da prosperidade, Robert Tilton, chama de lei de compensação. De acordo com essa lei, supostamente baseada em Marcos 10, versículo 30, os cristãos devem dar generosamente aos outros, porque quando o fazem, Deus retribui com mais. Isso conduz a um ciclo de crescimento crescente. Isso conduz a um crescente ciclo de prosperidade. Como Gloria Copeland coloca em seu livro, God's Will is Prosperity. A vontade de Deus é a prosperidade. Publicado em 2012. De 10 e receba 1.000. De 1.000 e receba 100.000. Em suma, Marcos 10, versículo 30 é um investimento muito bom. Portanto, fica evidente que a doutrina sobre a oferta defendida pela teologia da prosperidade está construída sobre motivos defeituosos, enquanto Jesus ensinou seus discípulos a darem sem esperar nada em troca. Cleófas, Lucas 10, 35. Os teólogos da prosperidade ensinam seus discípulos a ofertar para receber um grande retorno. 4. A fé é uma força espiritual autogerada que leva à prosperidade. Enquanto o cristianismo ortodoxo entende que a fé é confiar na pessoa de Jesus Cristo, os mestres da prosperidade defendem algo completamente diferente. A fé é uma força espiritual, uma energia espiritual, um poder espiritual. É essa força de fé que faz as leis do mundo espiritual funcionarem. Escreve Copeland em As Leis da Prosperidade. Deixa eu tornar aqui o texto. É essa força de fé que faz as leis do mundo espiritual funcionarem. Escreve Copeland, as leis da prosperidade, há certas leis reveladas na palavra de Deus que regem para a prosperidade, a fé as coloca em funcionamento. Essa é uma compreensão deformada, talvez até mesmo herege, a respeito da fé. De acordo com a teologia da prosperidade, a fé não é um ato de vontade correspondido por Deus, se trata em Deus.
Pelo contrário, é uma força espiritual forjada pelo homem e dirigida a Deus. Na verdade, qualquer teologia que encara a fé principalmente como meio de ganho material, em vez de justificação diante de Deus, deve ser julgada inadequada na melhor das hipóteses. E número 5. A oração é uma ferramenta para forçar Deus a conceder prosperidade. Pregadores da teologia da prosperidade muitas vezes notam que, abre aspas, nada tendes porque não te pedis. Fecha aspas, Tiago 4, versículo 2. Eles encorajam as pessoas a orar pelo sucesso pessoal em todas as áreas da vida, como Creflo Toller escreve, abre aspas, quando oramos crendo que já recebemos o que estamos pedindo, Deus não tem escolha a não ser atender nossa oração. Essa é a chave para o cristão obter resultados. Fecha aspas. Orar pedindo bênçãos pessoais não está inerentemente errado. É claro, mas a ênfase excessiva do Evangelho da prosperidade sobre o homem transformar a oração em uma ferramenta que o crente pode usar para forçar Deus a atender seus desejos. Dentro da teologia da prosperidade, o homem e não Deus se torna o ponto focal da oração. Curiosamente, os pregadores da prosperidade muitas vezes ignoram a segunda metade do ensino de Tiago sobre a oração. Fecha aspas, abre aspas. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar-teis em vossos prazeres. Tiago 4, versículo 3. Deus não atende a pedidos egoístas que não honram seu nome. Certamente todos os nossos pedidos devem ser colocados diante de Deus. Cleófas, Filipenses 4, versículo 6. Mas a teologia da prosperidade se concentra tanto nos desejos do homem que pode levar as pessoas a fazerem orações egoístas, superficiais e banais, que não trazem glória a Deus. Além disso, quando combinada com a doutrina da prosperidade sobre a fé, esse ensinamento pode levar as pessoas a tentarem manipular Deus para conseguirem o que querem. Uma tarefa inútil. Isso está muito longe de pedir. Seja feita a sua vontade. Evangelho falso. À luz da Escritura, a teologia da prosperidade é fundamentalmente falha. No fundo, é um falso evangelho por causa de sua visão defeituosa da relação entre Deus e o homem. Simplificando, se a teologia da prosperidade é verdadeira, então a graça é obsoleta, Deus é irrelevante e o homem é o padrão de todas as coisas. Seja falando do pacto abraâmico, da expiação, da fé ou da oração, ou os teólogos da prosperidade transformam a relação entre Deus e o homem em uma transação quid pro quo, ou seja, uma troca, como James Covey observou em um artigo de 1990 para a revista Cristianismo Hoje. Deus é, abre aspas, reduzido a uma espécie de servente cósmico, atendendo às necessidades e os desejos da sua criação. Essa é uma visão totalmente inadequada e antibíblica da relação entre Deus e o homem. Nota dos editores. Este artigo é a versão editada de um artigo publicado originalmente em 9 marcas sobre o Evangelho da Prosperidade, traduzido por Tyler Fenney. David W. Jones é professor de
Fé Ética Cristã, Heitor, associado ao programa administrativo de pós-graduação e diretor do mestrado em teologia do Southeastern Baptist Theological Seminary, em Wake Forest, Carolina do Norte, Estados Unidos. Ele é coautor de vários livros, incluindo Weight e Happiness, Rise the Prosperity Gospel of Shortway, The Gospel of Christ, Saúde, Riqueza e Felicidade, o Evangelho da Prosperidade ofuscou o Evangelho de Cristo. O Evangelho da Prosperidade ofuscou o Evangelho de Cristo? Briegel, 2010. Bem, aqui eu fiz mais uma leitura de um tema sobre extrair TGC, uma lição do Evangelho, pelo Evangelho. 5 erros da teologia da prosperidade. Ou seja, 5 erros teológicos. Obrigado, até breve, se assim Deus permitir. Gratidão sempre. Textos e coletâneas de Erasmo Erudito 7. Até a próxima.